participação aqui, mesmo não dirimindo as nossas dúvidas. Vamos então encaminhar para quem realmente poderia nos dar alguma informação. Sugiro que a gente possa colocar na pauta de deliberação da próxima reunião. Muito obrigado. Agradeço, Vossa Excelência, deputado Caio Inácio, e explicito a Vossa Excelência e aos demais membros que nós recebemos uma documentação do presidente do COAF, dizendo exatamente da limitação de servidores que o órgão possui. Nós estamos tentando ainda ver a disponibilidade de atender a solicitação do relator, para que, se ele não pudesse ficar full time, que ele possa ficar pelo menos uma vez por semana prestando serviços a essa comissão parlamentar de inquérito. Por sugestão, inclusive, do próprio secretário executivo, Vossa Excelência pode oficializar o pedido de convocação do presidente do COAF. Eu acho que seria extremamente oportuna a vinda dele nesse momento. Farei isso, e se Vossa Excelência me permitir, diante dos fatos e do reposicionamento do secretário executivo vindo de oposição à decisão tomada pelo presidente, talvez nós possamos sensibilizá-lo para a importância dessa CPI e ele possa achar dentro dos quadros que estão lá alguém que possa, num período de 3 a 4 meses, que será o período inicial dessa CPI, que ele possa achar um tempo para que as pessoas possam nos auxiliar nos nossos trabalhos. Assim demonstrará da parte dele a intenção de dar transparência aos nossos trabalhos, e acho que essa é a função que o Brasil está esperando dele. Se Vossa Excelência me permitir, gostaria inclusive de refazer a solicitação para que ele possa avaliar de uma segunda maneira, visto a segunda opinião do seu secretário executivo, que eu tenho certeza que tem uma influência muito grande no trabalho dele e saberá a importância que tem os trabalhos da nossa comissão. Agradeço, Vossa Excelência, como da sua opinião. Deputado Betinho. Só aproveitando a informação sobre a questão da disponibilidade do funcionário do COAF, queria também saber, em relação aos outros órgãos, se já foram disponibilizados os funcionários que foram solicitados pelo relator. Nós estamos com alguns problemas. Por exemplo, o Banco do Brasil não enviou até agora. Nós estamos, mais uma vez, cobrando o Banco do Brasil para disponibilizar. O TCU tem um problema que não quer deixar ou trazer toda a estrutura dos técnicos do TCU para a comissão. Querem permanecer com a estrutura dentro do TCU. E temos também essa pendência do COAF. Mas essa semana nós haveremos de dotar o relator de todas as condições para que ele possa desempenhar bem o seu trabalho. Agradeço, presidente. Agradeço, Vossa Excelência. Próximo orador inscrito, deputado Mendes Tami, a quem concedo a palavra pelo tempo de 5 minutos. Presidente, senhoras e senhores deputados, doutor Leão, aqui no Estatuto da COAF, que é um Conselho de Controle das Atividades Financeiras, órgão de deliberação coletiva com jurisdição em todo o território nacional, integrante da estrutura do Ministério da Fazenda, com sede no Distrito Federal, tem por finalidade disciplinar, aplicar penas administrativas, receber, examinar e identificar as ocorrências suspeitas de atividades ilícitas previstas na sua lei de criação, sem prejuízo da competência de outros órgãos e entidades. Vejam, a finalidade, o COAF é um órgão de grande responsabilidade. E aqui na Secretaria Executiva, cargo que é ocupado pelo senhor, diz que a Secretaria Executiva compete receber das instituições discriminadas no artigo 9, deve ser as instituições financeiras, diretamente ou por intermédio dos órgãos fiscalizadores ou reguladores, as informações cadastrais e de movimento de valores considerados suspeitos, em conformidade com os artigos 10 e 11 da referida lei. Bom, pelo que nós imaginamos sempre, que a população também imagina, a COAF é um órgão que fica examinando todos os extratos bancários. Claro que deve ter um computador, não é possível que seja feito trabalho manual. E a análise desses dados mostra, por exemplo, deu um cheque acima de determinado valor, será analisado. Não deu, é menor, não precisa, é chequezinho pequeno, é venda na mercearia do bairro, qual não tem importância. Mas a COAF exerce um papel fundamental para que
os demais órgãos fiscalizadores, com base nesses dados da COAF, possam aprofundar, ir a fundo nas pesquisas, defendendo o erário, defendendo a convicção. Por isso que nós todos nos sentimos felizes em ter 50 pessoas, como acaba o senhor de dizer, trabalhando na COAF e nos defendendo. Porque defender o erário é defender a todos nós. Pois bem, o que é que faz a COAF? Ela procura identificar, para que depois se aprofunde a investigação pela Polícia Federal, que é uma instituição de investigação, casos de suspeita de lavagem, remessa de dinheiro para o exterior, ilegal, atos ilícitos. Os atos lícitos não têm importância, não precisa investigar. E nós, como cidadãos, podemos fazer tudo, exceto o que a lei expressamente proíbe. É o contrário do agente público, que só pode fazer o que a lei expressamente permitir. É o contrário. Bom, eu não posso remeter dinheiro ilegalmente para o exterior. Ninguém pode aqui. Nenhum de nós. Nem o presidente, que é presidente, nem o senhor, nem eu, nem ninguém. Nem o relator, o Rocha, pode. Ninguém pode. É uma lei que diz que eu não posso remeter dinheiro ilegalmente para o exterior. É um ilícito. Agora vem o governo com uma proposta de está tudo perdoadinho. Está tudo perdoadinho desde que você pague de imposto 17,5%, mais uma multa de 17,5%, que dá 35,5%. Ou seja, pagou, levou. Tudo por dinheiro. Se você pagar num momento difícil, porque passa o país, não tem caixa, se você nos ajudar nos investimentos, pagou, acertou. E eu espero arrecadar mais de 100 bilhões com B de bola. Não é M de milho, não. B de bola. Mais de 100 bilhões nessa repatriação de recursos. Pode vir o que vier. Não vai dar para saber. Quais são os critérios para saber se esse dinheiro... Hoje, o que diz a nossa Constituição, que eu posso expropriar dinheiro no exterior fruto de contrabando de drogas. Se for contrabando de armas, se for de animais silvestres, qualquer outro tipo de contrabando, a Constituição não me deixa pegar esses recursos e expropriá-los, como deveria. Se é um crime, deveria ser para todos. É claro que nós já temos diversas PECs andando. Devagar, quase parando aqui, são 500 projetos que melhorariam o combate à corrupção, que estão andando devagarzinho aqui na casa, aqui e no Senado. Esse projeto a que me refiro diz que qualquer dinheiro no exterior, seja de droga, seja do que for, se ele for remetido ilicitamente, ele pode ser expropriado pelo governo, é óbvio. Agora, o governo manda esse projeto que nós vamos ter que votar. Ora, é o fim da picada, é o fim do mundo. Eu vou ter que votar um projeto que, se o cidadão tiver dinheiro para pagar, ele está perdoado. Está perdoado e está tudo bem. Você é um grande capitão de indústria, você é um sujeito de bem, você é um empresário, um empreendedor, porque você tem dinheiro e vai criar empregos. Você ajudou o país num momento difícil. Você, que era um criminoso, passou a ser um benfeitor. Num caso como esse, nós vamos fechar a COAF? Eu queria ouvir a opinião do senhor. Se o senhor foi ouvido, o senhor é o executivo aqui. Eu tenho certeza que o senhor não é um office boy de papel. Pega o que vem dos bancos e joga, passa para os outros para analisarem. O senhor vê, o senhor é um cargo importante de secretário executivo, é a consolidação de uma carreira. O senhor é jovem ainda, tem bastante cabelo e preto, né? Então, é bastante jovem. Nesse caso, o senhor, que ocupa uma função fundamental,
O senhor acha que esse projeto deveria realmente ser votado? Nós vamos votar ainda. Por nós, deveria ser aprovado pelo bem do país, que é um caso igual ao Refis, quando nós perdoamos a multa, não perdoamos a correção, nunca perdoamos. Perdoamos só a multa para facilitar aquele que ficou no país aqui empregando, criando empregos aqui, sofrendo as dificuldades nos momentos de crise principalmente, mas não fechou a empresa, não mandou, não despediu ninguém. Nós estamos dando uma facilidade para ele pagar o Refis. Esse caso de expropriação é comparável a esse? Eu posso dizer que eu estou perdoando para facilitar, para crescer o país? Era isso que eu queria ouvir do senhor, que dirige como secretário executivo um dos órgãos mais importantes e que é depositário da nossa confiança nesse trabalho insano de todos nós para vivermos num país com honradez, decência e dignidade. Agradeço a intervenção do deputado Mendes Tama e passo a palavra ao senhor Ricardo Leal. Obrigado, deputado, pelas referências. A respeito do tema repatriação, como comentado anteriormente em outro quesito, por várias vezes nós, tanto no Banco Central como já atuando no COAF, fomos convidados a participar de encontros aqui na Câmara dos Deputados para trazer as nossas percepções, a nossa opinião sobre isso. Nas duas anteriores, em duas situações anteriores, a própria Estratégia Nacional, a própria ENCLA, se bem me lembro, fez um documento, ou produziu um documento apresentando as preocupações, vamos dizer assim, dentro daquele ambiente, que é um ambiente onde todos se voltam, né, ao combate, ao enfrentamento das questões relacionadas à corrupção e à lavagem de dinheiro, de uma maneira geral. Víamos nessa possibilidade um risco, né, de exatamente como o senhor bem descreve aqui, de permitir que qualquer tipo de capital remetido ou mantido ou obtido fora do país pudesse, sem qualquer triagem ou sem qualquer preliminar de legalidade ou legitimidade ou criminalidade, afora a questão tributária, ter, vamos dizer assim, esse regresso de uma maneira legitimada ou de uma maneira perdoada, né? Como comentado, o Grupo de Ação Financeira tem um modelo de repatriação a ser aplicado pelos países que optam por esse movimento de reintegração de capitais, que privilegia os cuidados de não misturar dinheiro obtido de maneira legítima ou de maneira ilegítima. Como o senhor bem destaca, hoje a legislação diz que remeter de maneira não autorizada, por si só, já é um crime. Então, teria que haver a superação desse crime, o perdão desse crime, que, na verdade, seria um crime mais da forma como esse recurso foi expatriado e menos da forma como ele foi obtido, que talvez seja o mais grave, né? Se ele é do tráfico, se ele é do sequestro, se ele é da corrupção ou coisa parecida. Então, a nossa abordagem sempre foi nesse sentido, né? Em princípio, contrários, porque é difícil, num processo desse, você fazer essa distinção, separar o joio do trigo. Pela própria operacionalidade, como os bancos vão se envolver nisso aí, né? Qual a responsabilidade dos bancos, porque hoje o banco é responsável, num processo de ingresso de recursos, qualquer que seja, conhecer a parte, identificar o cliente, ter o registro da operação e, eventualmente, se perceber alguma suspeição naquela prática, pelas formas de realização, partes envolvidas, valor, fundamentação econômica ou legal daquilo, comunicar ao COAF aquela situação, ainda que a operação tenha sido realizada. Então, essa tem sido a nossa abordagem já histórica em relação ao tema repatriação e não sei agora qual é a última a forma como ele está sendo tratado na casa, mas a gente, de alguma forma, está acompanhando o andar dessa discussão e tendo essa nossa posição das cautelas e dos cuidados, né, a serem observados em processos dessa natureza. Ok? Consulto Vossa Excelência, deputado Mendes, está satisfeito com a resposta? Concedo a palavra, então, ao próximo orador inscrito, deputado Alexandre Baldi. Boa tarde, senhor presidente Marcos Rota, senhor relator, deputado José Rocha,
Boa tarde, o senhor Ricardo Leal, secretário executivo do COAF. Boa tarde a todos os colegas deputados que estão aqui conosco. Eu gostaria de questionar a Vossa Senhoria, senhor Ricardo, quantos técnicos compõem o corpo hoje do COAF, exatamente? Bem, de técnicos, analistas, nós temos, na área de supervisão, há incluído proposição de normas, fiscalização e processo administrativo, nós temos 10 servidores. 9 agora, porque um foi requisitado por um outro órgão. Esses 10 servidores trabalham eles no COAF? Voltam na área de supervisão. Na área de análise, que lida com as comunicações de operações suspeitas, atendimento a demandas de autoridades, são em torno de 15 servidores. Então são 10 mais 15. Isso. Tem outras equipes, 6 ou 7 que trabalham na área de desenvolvimento institucional, que é a parte toda de suporte do órgão, e 5 colegas que trabalham na área de tecnologia da informação, na manutenção dos sistemas, porque há um número de habilitados muito grande nos sistemas que acessam diariamente. O nosso sistema é integrado, desenvolvido pelo SERPRA, então algumas instabilidades que às vezes ocorrem prejudicam, enfim, há uma necessidade de uma equipe que conheça bem o sistema para poder dar, vamos dizer assim, suporte às eventuais necessidades, mas é em torno desse número de servidores. E aí, somando com mais pessoal de serviço, apoio, vigilância e tudo mais, secretaríamos 50 servidores. Vamos dizer, qual é a área específica responsável por receber o processamento de qualquer tipo de atividade duvidosa e dar prosseguimento a ela? A Diretoria de Análise e Fiscalização. Quem é o diretor? Doutor Antônio Carlos Ferreira. Antônio Carlos Ferreira. Isso. A presidência também toma conhecimento desse mesmo tipo? Sim, ele integra esse processo de... As outras diretorias também? Não, só essa. Só essa? Porque seria essa e a Secretaria Executiva, seriam as duas estruturas, acima, tendo o presidente acima dela. Assim, quando as diretorias envolvidas recebem qualquer tipo de procedimento ou de documento duvidoso, que encaminhamento que é dado? Eles enviam à Polícia Federal, à Receita Federal? Qual é a evolução do procedimento? Vamos dizer, recebemos uma movimentação suspeita. Um cidadão que recebe um salário de R$15 mil, porventura vem a receber um valor de R$1 milhão. Isso. Isso tem que cair na análise do COAF. Isso é proveniente. Isso cai na análise do COAF. Isso, se comunicado pela instituição. Talvez uma observação à colocação anterior do deputado, nós não acessamos uma conta corrente, por exemplo. Nós não temos essa possibilidade. A base de informações que nós utilizamos são aquelas produzidas pelos sujeitos que comunicam as situações de suspeição ao COAF. Ok? Eventualmente, numa análise mais pontual, há uma requisição de informação, mas aí diretamente, não por uma possibilidade direta. Então o COAF não acessa nenhum instrumento financeiro nem fiscal? Não, nós acessamos uma conta corrente, por exemplo, vocês uma conta de aplicação. Vocês só têm acesso àquilo que a instituição financeira envia a vocês? Exatamente, provenir. E a partir dessa base de informações que são desenvolvidos os trabalhos de análise. Me permita aqui, vocês são só demandados. Vocês não demandam? Somos alimentados. Só demandados. Exato. Eventualmente, há uma possibilidade de requisitar uma informação adicional àquelas encaminhadas pelos sujeitos obrigados, ok? Então, nesse caso, Vossa Senhoria acredita que pode haver um critério por parte da instituição financeira ou isso é uma regra, vamos dizer, que as instituições adotam de forma geral? Como que a instituição financeira envia ao COAF? Se esse sujeito que recebe lá um salário, vencimento de R$15 mil, por qualquer razão, receber R$1 milhão em uma eventual receita, isso, se a instituição não envia, o COAF não toma conhecimento? Não, claro que não. Mas, normalmente, há uma detecção natural dentro dos modelos de conformidade das instituições e dos demais sujeitos obrigados, cada um na sua proporção, é lógico, de ter mecanismos que identifiquem essa situação e, a partir da identificação, a comunicação ao COAF. Essa é a grande obrigação, que é identificar, registrar e comunicar. E
Vossa Senhoria diz que o COAF comunica a quem? A Polícia Federal? Ministério Público, a Receita Federal? E, eventualmente, a autoridade requisitante de uma informação, que nós também trabalhamos à base de requisição de informações. Por exemplo, já foi questionado aqui por um nobre colega, a exemplo do ex-presidente Lula, de atividades aos quais divergem da sua receita normal. Como de outros exemplos também que tivemos, que somos aqui fiscalizadores dentro dessa comissão de atuações por tráfico de influência, como é o caso do ex-ministro Fernando Pimentel, como é o caso do ex-ministro Antônio Palocci. Esses cidadãos têm salários, receitas normais. Em certos momentos da vida desses cidadãos, eles, porventura, recebem valores diferenciados, como, por exemplo, o ex-ministro Fernando Pimentel recebeu R$2 milhões entre 2008 e 2009. Em 2010, o ex-ministro Antônio Palocci recebe R$12 milhões. O COAF teve conhecimento disso e tomou algum tipo de atitude? Volto a dizer, na medida em que a área é conduzida por outra diretoria, eu não tenho esse dado, eu não tenho essa informação, mas tudo leva a crer que sim, porque se materializa situações de suspeição, situações de atipicidade, situações de incompatibilidade da renda declarada com a movimentação financeira observada. Então, são situações clássicas de serem detectadas pelas instituições. Provavelmente o COAF tomou algum tipo de atitude. Se comunicado, provavelmente. Se foi comunicado. E agora, se não foi comunicado, obviamente a instituição financeira preteriu essas informações, correto? Exato. E aí, isso, se apurado e identificado, o banco responde a uma ação administrativa punitiva. De sua diretoria responderia por isso. No plano administrativo, eventualmente no plano criminal. Senhor presidente, eu gostaria de, obviamente, fazer um requerimento requisitando as informações especificamente do ex-presidente Lula sobre as suas receitas oriundas no período ao qual já se tem conhecimento por veiculações públicas do ex-ministro Antônio Palocci e do ex-ministro Fernando Pimentel, em quais as instituições financeiras deveriam informar ao COAF, e se o COAF recebeu esse tipo de informação e tomou algum tipo de procedimento e a evolução dessas informações as quais foram. Eu queria, inclusive, já repassar ao doutor Ricardo se o COAF tem acesso, tem estudo, tem levantamento, tem dados, tem números a respeito do questionamento feito pelo deputado Alexandre Baldi. O COAF teve acesso a essas movimentações financeiras das pessoas citadas pelo eminente deputado? Eu vou dizer, acredito que sim, mas sempre para ter uma confirmação mais adequada, uma informação oficial, acho que... Presidente, eu vou solicitar a Vossa Excelência... Posso oficializar o pedido que Vossa Excelência será atendido. Para que nós possamos tomar esse conhecimento, porque, obviamente, foram valores anormais, né, e uma anomalia desse montante, a instituição financeira obrigatoriamente deveria informar ao COAF, e obrigatoriamente o COAF deveria, ou provavelmente abriu, um procedimento de investigação sobre essas atividades, chocando o conflito, obviamente, das receitas, da questão fiscal, dos seus impostos de renda, no caso dessas pessoas, e para que esses procedimentos pudessem ter tido a evolução adequada, como é previsto em lei. Então, eu gostaria que Vossa Excelência pudesse, nesses 3 casos específicos, o ex-presidente Lula, sobre as suas receitas por consultorias do ex-ministro Antônio Palocci, do ex-ministro Fernando Pimentel, porque aqui, essa CPI hoje, senhor Ricardo, é nossa atividade investigar todos os contratos, todo o recurso que foi celebrado por parte do BNDES. E o tráfico de influência é um mal que escutamos por todos os lados, a 4 cantos aonde vamos, que tenha ocorrido no banco. E o COAF é um órgão fundamental para nos auxiliar no sentido de que, se houve esse tráfico de influência, obviamente que essas receitas, caso cruzemos entre o que empresas possam haver recebido por parte do banco, seja por compra de ativos, seja por conta de empréstimos em contratos firmados, possam ter oferecidos a consultorias, como é o caso do ex-ministro Antônio Palocci. Ele recebeu, por meio do escritório do ex-ministro Márcio Tomás Bastos, um valor muito alto, e o ex-ministro recebeu de uma empresa muito grande, ao qual, por os motivos alheios, buscava também o BNDES para operações de crédito ou de compra, obviamente, de outras empresas. Então, será muito importante, senhor presidente, caso Vossa Excelência, que nós possamos aqui convocar a diretoria, obviamente eu vou encaminhar esse requerimento, talvez não, ou também o presidente, mas a diretoria que faz essa análise, para que ele possa nos dar dados mais
efetivos, porque o senhor Ricardo, muito com boa vontade, nos ofereceu as informações às quais tem acesso, para que a gente tenha especificamente as informações necessárias e, principalmente, o cruzamento e a evolução dessas informações. Então, queria agradecer a Vossa Senhoria, agradecer ao presidente e a todos. Agradeço, Vossa Excelência. Já faço uma sugestão a Vossa Excelência para que se associe à intenção do deputado Caio Narso de solicitar a convocação do presidente, juntamente com o diretor da área específica que Vossa Excelência menciona. Consulto as senhoras e senhores parlamentares se mais alguém gostaria de fazer uso da palavra. Deputado Betinho Gomes. Só para pedir informação de quando nós teremos uma nova reunião deliberativa para a votação de novos requerimentos. Provavelmente dia 24, deputado Betinho. Dia 22 nós teremos aqui uma oitiva com diretores do BNDES, atendendo a solicitação do eminente relator, e provavelmente no dia 24 nós teremos uma sessão deliberativa. Presidente, eu gostaria de fazer um apelo, que a gente numa outra oportunidade, não precisa ser agora, mas que a gente não feche questão sobre essa data, sobre a expectativa de podermos ter uma reunião mais cedo do que isso. Se Vossa Excelência pudesse fazer o compromisso da gente não fechar um compromisso em cima dessa data, para que a gente pudesse discutir e essa decisão não fosse definitiva. Então, eu gostaria. Por isso, presidente, não há problema algum. Nós teremos só o problema do deslocamento, a viagem do relator amanhã e quinta-feira. Por isso, nós não teremos nenhuma deliberação, nem amanhã, nem quinta, pela ausência do nosso relator José Rocha. Mas na semana que vem, provavelmente a gente possa definir conjuntamente. Da parte desse presidente não há nenhum tipo de imposição, né? Nunca houve e não haverá. Eu sempre trabalho e sempre vou procurar trabalhar pelo consenso e pela unidade de todos os integrantes dessa casa. Só peço que não feche questão para que a gente possa discutir isso de forma mais compartilhada, em que essa decisão possa ser revista. Não tenha dúvida alguma que será. Obrigado. Passo a palavra ao senhor Ricardo Leal para suas considerações finais. Bem, só agradeço aí a atenção, a paciência, desculpe a impossibilidade de atender algumas das questões que foram trazidas aqui, mas é realmente pelo desconhecimento, pela independência das funções que nós temos dentro do Conselho, que algumas coisas me foi possível responder, outras não, pela desinformação, mas que, de toda forma, a partir dos requerimentos e das questões aqui alinhadas, certamente serão respondidas de uma maneira bem séria a essa CPI. Só agradecer e bom trabalho para os senhores. Nós que agradecemos a Vossa Senhoria a gentileza do comparecimento. Não tenho dúvida alguma de que, pela intenção e o posicionamento dos parlamentares, essa casa deverá contribuir ainda mais para o fortalecimento de um órgão tão importante como é o COAF. Agradeço a presença dos senhores parlamentares, das assessorias, da imprensa e dos demais presentes. Nada mais havendo a tratar, declaro encerrada a presente reunião, antes convocando nova reunião para terça-feira, dia 22 de setembro, às 14 horas, para oitivas com diretores do BNDES, atendendo a solicitação do eminente relator, deputado José Rocha. Na sequência, eu convido Vossas Excelências para que permaneçam em plenário. Nós teremos uma reunião de trabalho com os técnicos da área jurídica do BNDES para que possamos tratar e aclarar também alguns pontos a respeito da classificação do material que está sendo enviado a esta casa. Agradeço a presença de todos. Está encerrada a presente reunião.